Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, faltou eu mostrar o último carro. Já mostrei o Virtus, já mostrei o Fusca e faltou ele. Meu Golf GTI 1994. É um GTI de fato. Não é caracterizado, pode ver pelas duas portas. No MK3 o GTI é o único que tem duas portas. É um carro que eu não tinha pretensão nenhuma de comprar, era de um amigo meu. Então, naquelas conversas de amigo de churrasco e tudo mais, ele compra, então eu fui e comprei o carro. Esse carro, originalmente, quando ele chegou pra mim, ele tinha umas rodas aro 15 e era aspirado. Então ele mesmo, esse meu amigo, ele tinha uma oficina, hoje ele tem uma preparadora e ele turbinou o carro pra mim. Eu acho irado um AP turbão, já andei em alguns e tudo mais, e eu queria ter um. Só que eu não queria ter Gol, nada disso, eu até queria ter uma Saveiro, na época eu procurei uma Saveiro quadradinha e tal. Mas surgiu a oportunidade desse carro, então eu acabei pegando esse carro pela oportunidade. Ele é um verde sequoia, mas ó como é que tá a pintura dele. Esse carro ele tá comigo, se eu não me engano, já faz uns 2 anos mais ou menos. Então algumas mudanças eu já fiz. A primeira, obviamente, foi turbinar o carro. A gente botou os bancos de Audi A3, tá vendo? Com tudo bonitinho, com a gaveta e tal. Eu mandei refazer esses bancos. O interior tá sujo do carro, mas não tem jeito. Mandei fazer com recaro, tudo bonitinho. A manopla de câmbio tá guardada comigo lá, eu tenho que colocar no lugar. O que eu tô penando para fazer é o interior desse carro. A gente já fez o teto, ó, tá vendo? O teto tá feito, mas os forros de porta e esses forros traseiros aqui, eles precisam de uma atençãozinha, tá vendo? Os bancos eu fiz banco delete, que eu acho legal, e vai entrar uma garrafa de nitro aqui depois, então por isso que tá dessa forma. E aqui o volante de Passat que eu coloquei nele também. Aqui uma FT 450 com a wide ali, tudo bonitinho no lugar. Aqui, vou mostrar pra vocês, esse carro tá precisando muito de uma pintura, ó. Tá vendo como é que tá toda queimada? O antigo proprietário, sem ser o rapaz que é um amigo meu que vendeu, ele pintou esse carro. Só que ele largou o carro no sol 3 anos parado. Então, deteriorou a pintura do carro, né? Acabou com a pintura. Adesivinho da Flowtech que eu colei aqui. Aqui o adesivinho da Detalhe. Não adianta, é um carro... É lasanha, tem muita coisa para fazer nesse carro ainda. As ponteirinhas estão meio tortas, a gente tem que ajeitar. Essas rodas de 17 eu que coloquei com os pneus Momo. Esse carro tem coilover, quer ver? Deixa eu ver se dá para mostrar lá. Só dá para mostrar um pedacinho dela. Mas esse carro tem um kit de coilover. E aqui tem o Surge Tank. O que muita gente faz nos AP é colocar aqui debaixo, que fica quando você olha assim o carro, fica aquelas mangueiras de combustível aparecendo, né? Só que esse carro o tanque é de plástico, então eu resolvi fazer aqui dentro mesmo. Tava até passando um paninho que tava sujo aqui. Tudo conexãozinha Metal Horse e tal. Aqui é umas coisas que a gente tem que fazer, tá vendo? Tem uma alavanca aqui, um óleo de câmbio. Eu vou fazer swap de câmbio nesse carro. Porque uma coisa que é péssimo nesse carro é o câmbio dele e o trambulador. É simplesmente horrível para você passar marcha nesse carro. Que é, eles chamam de varão, um esquema de varão assim. Então o trambulador não é bom, para você procurar a segunda aqui é meio chato e tal. Então eu tô com um câmbio lá em casa de um Audi A3 Turbo. Aqui tá já aquela questão da manopla dele, né? Aqui ó, a manopla, os olhos de câmbio. E essa manopla é zero. Zero, zero, zero. Então falta só o kit de embreagem pra gente colocar. O volante do motor tá tudo lá em casa. Então vou levar nesse meu amigo para ele poder fazer esse swap de câmbio para mim posteriormente. Por quê? O carro tá sujo e tudo mais, porque ele fica mais parado do que andando. Para ele não me dar dor de cabeça, eu ando pouco. Então esse carro aqui, sei lá, eu ando uma vez no mês ou 2 vezes no mês. É o que eu ando nele e ele não fica na minha garagem. Eu pago uma garagem para ele poder ficar lá guardado. Então é meio contramão de eu ficar tirando e botando ele de lá, porque eu tenho que ir lá na garagem, pegar ele, tirar ele de lá. Mas quando eu tiver tudo bonitinho com minha casa, com meus carros tudo junto num lugar só, vai ficar mais fácil de andar nele.
E essa questão dos acabamentos, eu vou mandar pintar o carro provavelmente segunda-feira. Esse vídeo tá saindo hoje, mas pra vocês, segunda-feira esse carro já vai estar indo pra funilaria pra pintar. Eu demorei um pouco para fazer isso, porque a gente estava validando a questão de alguns problemas mecânicos que ele estava tendo. Então tá sanado, o carro tá 100% de boa. Então eu vou mandar pintar o carro porque ele merece uma pintura zero. Provavelmente eu vou tirar isso aqui porque o GTI não tem esses negócios, só tem esse friso lateral aqui. Então provavelmente eu devo arrancar isso. E a questão dos acabamentos, eu tenho tudo em casa guardado. Os emblemas em GTI, o friso que aqui, ó, o rapaz que fez na época, ele não achou o friso, tá vendo? E ele pintou isso aqui, ó, tá vendo? Tá o buraco aqui e ele pintou de vermelho. Eu tenho um friso guardadinho lá em casa, vermelho desse carro. Então os acabamentos de fora, eu tenho todos guardados desse carro. Tudo, tá tudo guardado lá, só esperando para levar pra funilaria. Óbvio que tem algumas coisinhas, tipo, ó, isso aqui tá difícil de achar, que é o acabamentozinho. Outra coisa que eu achei que o meu tava quebrado era isso aqui, ó, a aletinha. O pessoal pede muito caro nessas peças. Eu já sabia que peça de Gol e tudo mais, Saveiro já tava caro, agora de GTI tá um absurdo. GTI em si não, mas de Golf e tudo mais, de Golf MK3. Tá um absurdo de caro as peças desse carro. Ó, essa aqui também eu achei e comprei. Agora essa aqui, ó, que tá vendo? Ela tá quebrada, tá difícil de achar. Isso aqui é crônico dos MK3, craquelar. Então eu tenho que comprar uma pecinha dessa, essa peça é mais fácil de achar. Uma coisa que eu não estou achando, tá até sem, a tampa tá guardada ali, é um motor desse do teto solar. Ele não funciona, só para você abrir ele só com a chavinha aqui você consegue abrir. A tampinha do acabamento está guardada aqui. E aqui também é o fio pra gente, se quiser mexer na Fueltech, tá ali. Mas falta um motor, cara, é difícil de achar um motorzinho pra pôr aqui. Se alguém souber de alguma solução viável que possa fazer. Porque uma outra coisa que eu fiz que adaptei foi os vidros. Aquele vidro lá não funcionava e nem esse. Então eu botei de Paraty nesse carro e funciona agora perfeitamente. Obviamente ele tem algumas coisas para serem feitas, tipo isso ali, ó. Tá meio podre em alguns lugares dele, tipo ali, aqui. São lugares mais aparentes, né? Ó, tem um pouquinho de ferrugem aqui, mas nada comprometedor do carro. A parte de baixo dele já foi feita inteira de funilaria. Questão de podre e tudo mais, uma pena que não dá pra ver, mas eu já levei ele pra funilaria, gastei uma grana. Então assim, a parte, o fundo dele ali, a estrutura dele tá perfeita. Agora tem que fazer essa parte de fora. Tem que comprar um para-brisa novo, que esse aqui tá quebrado aqui. Mas eu esperei para comprar depois que a gente fosse pintar o carro, que é o que vai acontecer. Agora, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo com uma bomba abrir aqui. Tá aqui. Originalmente ele é assim, um AP 2.0 fluxo cruzado. E a gente turbinou. Então, tudo da Metal Horse, ó, tudo foi feito lá pela Medeiros Performance lá, que é o Felipe, ó, tudo Metal Horse. A turbina desse carro vai lá para trás, diferente do AP, que a turbina é aqui mais ou menos, né? Então desse carro a gente tem um limitante de espaço. Vou ver se dá para mostrar para você, ó, lá, a turbina lá. Lá embaixo, lá atrás, ó. Tem essa barra de reforço, dosador. E aqui embaixo, que denuncia que esse carro é turbo, é isso aqui, ó. O intercooler da Metal Horse, que tá aqui na frente. Então foi tudo feito com bastante esmero, as bobininhas com suporte, tudo bonitinho. O Felipe deu uma caprichada bastante nesse carro, apesar de ter dado alguns problemas. E o primeiro problema que deu desse carro foi quebrar a turbina, por falta de alimentação de óleo. Quebrou a turbina, aí depois a gente arrumou, mandei a turbina arrumar e tudo mais, mandei para São Paulo. E depois começou a vazar pressão pelo coletor. O coletor estava descolando, a turbina estava descolando do coletor, porque a turbina é muito grande e pesada. Então, Felipe foi para lá de novo, ele fez novamente, ele abriu rosca naquela peça ali que é o coletor, para poder botar uns parafusos mais parrudos para aguentar o peso da turbina, que é grande. Então, dessa forma, está validado o carro está andando perfeitamente. Como todo bom carro velho e a álcool, ele liga de segunda ou terceira. De primeira ele nunca liga, agora de segunda e terceira ele liga assim. Agora que já tá quente, ele vai ligar tranquilamente. Só que tá direto, o escape tá direto, não tem nenhum abafador, nada, zero. Vou ligar aqui pra vocês, ó.
A bomba já tá lá gritando. Aqui, ó. E isso é uma coisa que me incomoda, esse escape dele direto. Não me incomodava no começo, mas agora me incomoda. Me incomoda bastante esse escape direto dele. Consegui acelerar por aqui. Deixa eu desligar ele pra gente poder falar. Por que que me incomoda? Porque antigamente eu pegava esse carro e todo domingo era certo. Eu saía de manhã cedo, dava uma voltinha na praia ali, comprava o meu pão e ia pra casa. E é uma coisa que eu não consigo mais ligar isso aqui lá no prédio com esse escape direto. Quando ele era originalzinho eu conseguia fazer isso. Eu quero voltar a fazer isso. Então provavelmente eu vou botar... Eu tenho um abafador que eu ia colocar no Virtus e eu não vou mais. Então provavelmente eu vou colocar nesse carro aqui pra ver como é que fica. Já que eu tenho lá em casa parado, então eu vou colocar nele. Então eu quero ver como é que vai ficar o ronco. Se ainda ficar muito barulho, eu acho que vai resolver. Mas se ainda ficar muito barulho, eu também não quero o carro silencioso, né? Se fosse para ser silencioso, eu deixava o original. Mas para dar uma amenizada, né, nessa barulheira toda. Então tá aqui, segunda-feira. Ele deve ir lá para pintar, que esse carro merece. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse é o último carro da coleção. Espero que tenham mais. E aguardo vocês até o próximo vídeo.